Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar da representação gráfica dos movimentos variados. Como nós veremos, a representação gráfica desse tipo de movimento vai implicar num gráfico para velocidade, com um certo formato, e um para posição também com uma característica bastante específica desse tipo de movimento. Nós vamos ver também algumas propriedades, como apresentarei mais adiante nos próximos slides. Nós vamos começar tratando então de uma situação realista. Na Folha de São Paulo, no jornal aí da internet conhecido, saiu uma reportagem recentemente sobre veículos populares. Então vamos considerar aqui um desses modelos. Em 2008, o Renault Sandero com motor 1.6, 95 cavalos, conseguia percorrer 7,6 km na cidade com 1 litro de etanol e chegava aos 100 km por hora em 13,8 segundos. O que nos interessa das informações do teste do Renault Sandero diz respeito a esse aspecto aqui da aceleração dele, a capacidade de aceleração desse veículo. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 13,8 segundos e essa é a informação que nós vamos explorar. Então, num teste como esse, os veículos são posicionados numa pista de testes, em linha reta, partindo do repouso. Eles aceleram então até 100 km por hora e marca-se o tempo necessário para que o veículo possa atingir essa velocidade. Um veículo dessa marca e desse modelo tem uma massa de 1.025 kg e vamos considerar que o condutor do veículo, ao longo do teste, seja uma pessoa de massa 75 kg. Então, partindo do repouso, esse veículo vai acelerar até os 100 km por hora e, como nós vimos, ele vai levar 13,8 segundos para fazer esse tipo de aceleração. E isso tem a ver com a potência do motor do veículo e com a massa que o motor deve ser capaz de acelerar. Para tanto, é necessário então que haja uma força, essa força provém dos motores e ao atuar durante a aceleração do veículo faz com que ele ganhe essa velocidade de 100 km por hora em 13,8 segundos de movimento. Inevitavelmente, há uma certa distância a ser percorrida para que o carro possa atingir essa velocidade. E essa distância tem a ver com a capacidade do motor, a força que ele é capaz de fazer, bem como o tempo também necessário para acelerar o veículo de 0 a 100, como nós veremos. Primeiro aspecto importante aqui, na hora que vamos começar a fazer os cálculos, é mudar a unidade da velocidade, que está em km por hora, e nós precisamos dela em metro por segundo. Então, 100 km por hora dividido por 3,6 dá 27,8 metros por segundo, e esse é o valor que nós devemos usar para fazer os cálculos aqui no uso das equações. Comecemos então com a velocidade, com a equação da velocidade para obter a aceleração do veículo. Nós temos as informações do problema, velocidade atingida, 100 km por hora, convertido 27,8. O veículo partiu do repouso. A aceleração desconhecemos, mas sabemos que o tempo para o veículo atingir essa velocidade é de 13,8 segundos, conforme a publicação do teste. Então, ao adicionarmos ao produto A vezes T, ou A vezes 13,8, o valor zero, nada muda. E agora, a única operação que resta fazer é passar o fator 13,8 dividindo 27,8. Isso vai nos dar uma aceleração aproximada de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos calcular então a distância necessária para o veículo acelerar. Agora que conhecemos a aceleração, podemos aplicar a equação de Torricelli para obter a distância necessária no teste. Então temos aí a velocidade final atingida, os 100 km por hora convertido, 27,8 ao quadrado, a velocidade inicial, 0 ao quadrado, 2 vezes A, onde A é a aceleração, e vimos que é aproximadamente 2 metros por segundo, e aí temos então o espaço percorrido como a incógnita a ser determinada. Bom, os fatores quadráticos, 27,8 ao quadrado dá 772,8, 0 ao quadrado é 0, e aqui já podemos fazer o produto 2 vezes 2, que dá 4, vezes o ΔS, que ainda resta como incógnita. Ao adicionarmos 0 a este produto, ele não se altera. Então, agora resta dividir o 772,8 pelo fator 4, e isso nos leva a uma distância de 193,2 metros. O que esse valor significa? Significa o espaço que o veículo precisa percorrer para acelerar de 0 a 100
conforme a potência do motor que o carro tem e a massa que vai ser acelerada. E por fim, podemos calcular a força que os motores empregaram, a força média. Então temos aí F igual a ma, a massa, muito importante, né? Nós precisamos considerar o veículo e o condutor, então temos dois objetos, a massa dos dois juntos é 1.100 kg, e a aceleração, aproximadamente 2 metros por segundo, que dá uma força de 2.200 newtons nesse teste para esse modelo de veículo. Bom, agora nós vamos analisar o que acontece, o que significa, né, ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado em termos de variação de velocidade. Isso significa que a cada segundo a velocidade vai aumentar de 2 metros por segundo. Então, no primeiro segundo de movimento, a velocidade aumenta de 0 para 2, depois de 2 para 4, de 4 para 6 e de 6 para 8. É isso que significa ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade do veículo estava aumentando de 2 metros por segundo a cada segundo. Vamos então considerar aí os primeiros 4 segundos de movimento. A equação das velocidades para esse movimento, se nós pusermos aqui a velocidade inicial, que é 0, e a aceleração, que é 2, a equação da velocidade para esse movimento se reduz a v igual a 2t, já que a velocidade inicial é nula. E nós podemos calcular esses valores aqui a partir da equação. Nós montamos aqui a sequência de velocidades intuitivamente, porque esse é o significado da aceleração. Uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado indica aumentos de 2 em 2 para a velocidade. Mas esses valores podem ser calculados pela equação da velocidade também. Então, se nós pusermos aqui t igual a 0, teremos a velocidade v0, ou a velocidade do instante 0, 2 vezes 0 dá 0, e podemos substituir por 1, por 2, por 3 e por 4, e vamos ver que iremos obter as velocidades que intuitivamente previmos anteriormente. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 4, 8. Esse 2 aqui é a aceleração do movimento e esses valores entre parênteses são os instantes de tempo de 0 a 4 segundos para confirmarmos, né, a nossa previsão intuitiva inicialmente. Destes valores, nós podemos então organizar uma tabela, os instantes de tempo de 0 a 4 e as velocidades em cada instante de tempo de 0 a 8 segundos, aumentando de 2 em 2, como nós tanto calculamos quanto intuitivamente previmos inicialmente. A ideia é colocar então estes valores num gráfico e ver o formato desse gráfico. Para isso, então, nós vamos montar aqui um eixo horizontal para representar os instantes de tempo de 0 a 4 e no eixo vertical as velocidades de 0 a 8, que é a velocidade aí dos primeiros 4 segundos, como nós ensaiamos anteriormente. Colocando os pontos T0 e V0, está aqui o valor representado no gráfico. Tempo 1, velocidade 2, tempo 1, velocidade 2, tempo 2, velocidade 4, tempo 3, velocidade 6 e tempo 4, velocidade 8. Temos então todos os pontos representados no gráfico e nós podemos observar que isso dá um comportamento de uma reta. Portanto, quando um veículo acelera uniformemente, com uma aceleração constante, estamos supondo que é o caso, a velocidade do veículo aumenta linearmente com o tempo, né? Então nós estamos vendo isso a partir do comportamento do gráfico, isso dá uma reta inclinada. O que nós vamos avaliar agora são os espaços percorridos pelo veículo. Quando o veículo está acelerado, ele percorre distâncias cada vez maiores. Para as distâncias ou para as posições que o veículo vai ocupando à medida que o tempo passa, a equação é a equação das posições. Então nós adotamos aí um sistema de referência que tem a origem dos espaços na posição inicial onde o carro está e acompanha a trajetória aí que o carro vai seguir, a pista em linha reta. Então vamos montar a função horária do veículo. A velocidade inicial é nula, porque no teste o veículo começa parado, então 0 vezes t. E o segundo termo, at² sobre 2, nós podemos colocar a aceleração do veículo que calculamos e deu aproximadamente 2. Então aqui no lugar de a colocamos 2. Fazendo as simplificações que podem ser feitas, por exemplo, 0 vezes t dá 0, então esse termo não precisa ser escrito.
E esse 2 com esse 2 simplifica, restando apenas t². Então, a função horária do automóvel, desse automóvel durante o teste, é S igual a t². E agora nós podemos fazer os cálculos para os primeiros 4 segundos. Então, por exemplo, quando colocamos aqui t igual a 0, obtemos a posição inicial do veículo, que é 0, afinal de contas, já partimos dessa ideia quando colocamos a origem dos espaços na posição inicial do veículo. Depois de 1 segundo, quando a velocidade do veículo aumenta de 0 para 2, ele percorre 1 metro. Quando colocamos t igual a 1 aqui, 1² é 1, portanto, encontramos a posição do veículo após 1 segundo. Nota que, embora a velocidade aumente de 0 para 2, o veículo percorre só 1 metro. Nós temos que considerar que a velocidade do veículo não é 2 o tempo todo. Ela aumenta de 0 até 2, portanto, ela passa pelo valor 0, meio, 1, 1,5. Então, durante o primeiro segundo de movimento, o espaço percorrido do automóvel é 1 metro, conforme as equações, os cálculos estão indicando a partir da equação. Após 2 segundos, quando colocamos aqui t igual a 2, 2 vezes 2, 4, o veículo já está na posição S igual a 4. Após 3 segundos, a terceira posição do veículo já é lá na referência 9 da trajetória. E no tempo 4, 4², 16, temos o automóvel lá na posição 16 metros, bem à frente, portanto. Então, utilizando a função horária S igual a t², para este veículo, nas condições do teste, nós vimos que nos primeiros 4 segundos o automóvel passa por essas posições aqui, 0, 1, 4, 9 e 16. É interessante observar que no primeiro segundo de movimento o veículo desloca de 1 metro, essa é a variação de posição, de 0 para 1 dá 1 metro. De 1 para 2 segundos, a variação é 3 metros. O veículo passa da posição 1 para a posição 4. Então, ele desloca 3 metros adiante. Mais do que deslocou anteriormente. Por quê? Porque ele está acelerando. E do segundo para o terceiro segundo de movimento, o automóvel já desloca de 5 metros. Né? Quando ele parte da posição 4 para a posição 9, ele desloca 5 metros. Mais do que deslocou no segundo anterior. E, por fim, no último segundo, no intervalo de 0 a 4, portanto, de 3 para 4 segundos, o automóvel desloca 7 metros. Ele vai da posição 9 para a posição 16. Então, nós vemos que a cada segundo que passa, a velocidade do veículo aumenta e os espaços que o veículo percorre ficam cada vez maiores. E isso é típico de um movimento que está acelerando. Se o automóvel estivesse em movimento uniforme, ele percorreria espaços sempre iguais. Mas como ele está acelerando, ele vai percorrendo espaços cada vez maiores. E é por isso que acelerar nos leva mais rapidamente para o ponto final do trajeto. Bom, se formos fazer um gráfico disso, os instantes de tempo de 0 a 4 e as posições que o veículo ocupou ou passou de 0 a 16, dado por esses valores que estão aqui, ao colocarmos isso no gráfico, nós teremos no eixo horizontal os tempos e no vertical as posições. Teremos então aqui os tempos de 0 a 4 e as posições vão de 0 até 16. Eu coloquei aqui uma escala de 2 em 2, que é suficiente para representar esses valores aqui. Então, no instante 0, o móvel está na posição 0. Isso dá o primeiro ponto do gráfico. Após 1 segundo, o móvel está passando pela posição 1 da trajetória, ou do sistema de referência. Então, 1 e 1 está aqui representado. Nota que aqui no eixo vertical as posições estão sendo indicadas de 2 em 2. Então, 1 metro é ao meio termo, né, entre 0 e 2. Quando o instante é 2, a posição do móvel é 4 metros na trajetória. 2, 4, aqui está o ponto. Quando o instante de tempo é 3, o móvel está passando pela posição 9, e o 9 é o meio termo entre 8 e 10, então aqui está o ponto que representa essa posição no gráfico. E, por fim, quando o instante é 4, o móvel está lá na posição 16, portanto, bem adiante, né? Então, estão aí representados os pontos. Ocorre que, ao juntarmos esses pontos, nós vamos encontrar uma curva que recebe o nome de parábola, o que já era esperado porque a função horária tem t², e isso significa que é uma função de segundo grau
e toda função de segundo grau sempre tem a sua representação dada por uma parábola. Então nós vemos aqui que as posições do móvel avançam, né, à medida que o tempo passa, cada vez mais rapidamente, o que é característico de um objeto que está tendo a sua velocidade aumentada. Então, em resumo, né, quando nós temos um veículo acelerando, nós temos para essa aceleração um valor positivo, se considerarmos que o sistema de referência sempre acompanha o movimento do objeto. Isso implica num gráfico de velocidade linear e crescente e num gráfico de posição parabólico com a concavidade para cima, como nós podemos ver aqui. Então, a reta crescente para representar a velocidade e uma parábola de concavidade para cima para representar as posições. Então, toda vez que um móvel acelera, é isso que nós temos. Agora, se ao invés de acelerar o veículo estiver freando, esses gráficos aqui eles se invertem. Então, quando estamos freando, né, temos uma aceleração negativa e aí a reta, ao invés de ser crescente, ela passa a ser decrescente. A velocidade do automóvel agora está diminuindo. Então, nós temos a representação dada por uma reta decrescente. E as posições estão ficando cada vez menores. À medida que o tempo passa, na verdade, as posições não estão ficando cada vez menores, mas as variações de posição é que estão ficando cada vez menores e o reflexo disso é uma parábola com concavidade para baixo e, portanto, aí temos a representação do movimento com aceleração negativa, ou seja, os movimentos onde o objeto está perdendo velocidade. Então, aí é um quadro comparativo, né? Lembrando que essas atribuições de sinal para aceleração estão levando em conta que o nosso sistema de referência sempre está orientado no mesmo sentido que o movimento do objeto, que é o que nós temos feito, né, desde que começamos a estudar os movimentos. Agora vamos olhar para uma outra propriedade gráfica, o gráfico da velocidade por tempo, que montamos há pouco, está aqui indicado. Nós vimos que no caso do veículo em testes, né, conforme os dados apresentados pelo fabricante, a velocidade do veículo é dada pela função 2t. E isso é uma reta crescente, onde a cada segundo o valor da velocidade aumenta de 2 metros por segundo, ou seja, essa é a aceleração do veículo. Então temos aí 0, 2, 4, 6 e 8, e aqui as posições 1, 4, 9 e 16, que aumentam, portanto, progressivamente. Vamos notar aqui o seguinte, se nós considerarmos os 4 segundos de movimento, os 4 segundos iniciais do teste, o gráfico da velocidade define uma certa região aqui, e essa região tem uma área. Essa área, por ser um triângulo retângulo, ela é dada por base vezes altura sobre 2. Nessa figura, a base vale 4 unidades de tempo e a altura vale 8 unidades de velocidade. Então, quando substituímos aqui a base por 4 unidades de tempo e a altura por 8 unidades de velocidade, nós vamos ter aqui 4 vezes 8, que dá 32, e dividido por 2 dá 16. Observa que esse 16 que está aqui é equivalente ao espaço percorrido pelo móvel nos 4 segundos de movimento. Então, se nós fizermos o teste para um outro instante de tempo, por exemplo, 3 segundos, se essa característica for regular, nós deveremos obter 9 metros, ou seja, uma área que corresponde ao espaço percorrido nos primeiros 3 segundos de movimento. Nós sabemos que é 9 metros, vamos ver se esse valor se repete. Então, nos 3 segundos iniciais, a nossa área muda. Abaixo do gráfico, o nosso triângulo retângulo passa a ser um pouco menor, limitado aí pelo tempo 3, né? Mas ainda é um triângulo retângulo, cuja área da base é base vezes altura sobre 2. A área da figura, perdão. Agora nós temos como base 3 unidades de tempo e como altura 6 unidades de velocidade. Substituindo e multiplicando, 3 vezes 6, 18. O fator 2, então, dividindo 18 dá 9. E nós vemos que, mais uma vez, esse resultado é equivalente ao espaço percorrido pelo móvel no tempo considerado, nesse caso 3 segundos. Então isso, na verdade, reflete uma propriedade gráfica, que não pode ser demonstrada aqui, mas podemos ilustrar a sua validade, como acabamos de fazer. A área
da região abaixo do gráfico da velocidade em função do tempo, esta área abaixo do gráfico, o gráfico é a linha vermelha, é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel naquele intervalo de tempo dado pela base da figura. Então essa é uma propriedade que nós vamos explorar agora nas nossas listas de exercício e farei uma videoaula ainda resolvendo e comentando alguns exercícios antes de sugerir a tarefa ou a atividade para vocês fazerem. Até mais!